Olá, professor, olá, professora. Eu sou a Catiane, do curso de Psicologia da Uniaselv no Brasil, e eu vim falar hoje sobre a psicologia e as fases do desenvolvimento. Nós vamos passar pelas teorias clássicas, do Piaget com estágios cognitivos, Vygotsky com sócio-interacionista, Vallon, que vai falar da afetividade, o Erikson com estágios psicossociais. Também vamos passar sobre o Bowlby e a teoria do apego, as contribuições das neurociências, atenção, memória e funções executivas, motivação intrínseca e extrínseca, resiliência e autorregulação emocional. Então vamos começar com Piaget e os estágios do desenvolvimento cognitivo. Então, Piaget, ele também é um teórico socio-interacionista, mas ele dá ênfase ao desenvolvimento cognitivo, embasando que a criança, o indivíduo, passa por estágios. Então, ali no estágio sensório-motor, que é do 0 a 2 anos, é um período em que a criança conhece o mundo por meio de ações motoras e percepções sensoriais, construindo noções básicas com permanência do objeto, ou seja, ela precisa do objeto para sentir que o objeto está lá. Então, quando a mãe brinca com o bebê, o cuidador brinca com o bebê e se esconde, o bebê acha que a mãe se foi. Mas quando a mãe volta, ele tem a noção de que sim, a mãe está lá. Então ele experiencia o mundo dessa forma, também através do toque, através do cheiro, as percepções sensoriais, a roupa, enfim. No estágio pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos, ele é marcado pelo uso de símbolos e da linguagem. O pensamento ainda é egocêntrico, centrado em um aspecto de realidade de cada vez. Ou seja, a criança ainda sente que ela é ela no mundo. Então, quando ela recebe uma bola, ela não tem a noção de que essa bola pode ser compartilhada com outros colegas. Ela acha que a bola é dela, então geralmente quando ela não quer brincar ou ela se sente frustrada, ela pega a bola e ela fala: a bola é minha. Então é muito ligado a esse egocentrismo, centrado num aspecto de realidade de cada vez. No estágio operatório concreto, que é dos 7, 11, 12 anos, a criança desenvolve operações lógicas, mas restrita a situações concretas ainda. Nessa fase é que surge a noção de conservação, classificação e seriação. O que seria a conservação? Então, se eu apresento um copo um pouco baixo, redondo, com 500 ml de água, e um copo alto, uma forma mais cilíndrica alta, também com 500 ml de água, a criança, se você pergunta para ela, qual copo tem mais água ou mais líquido, ela vai dizer que o copo grande tem mais água. Ela ainda não tem essa dimensão de que os dois podem ter a mesma quantidade de líquido. Classificação também, ela consegue identificar objeto por pares, consegue já ir classificando que quadrado com quadrado, retângulo com retângulo, as formas ali e a seriação, como isso aplica. Então ela conta do 1 a 10, do 10 a 9, vai por sequência. No estágio operatório formal, que é a partir dos 12 anos, ele se caracteriza pela capacidade do pensamento abstrato, formulação de hipóteses e raciocínio dedutivo. A criança, o adolescente, ele já começa a pensar além, então você já consegue fazer com que ela imagine situação, com que ela resolva problemas, com que ela se integre ao mundo, às atividades ali, de uma forma em que ela entenda um pouco melhor.
E aí, como que a gente reconhece isso nas etapas escolares? No ensino fundamental 1, tem a predominância de pensamentos concretos. A criança compreende conceitos de forma prática e necessita manipular objetos para entender ideias como conservação e classificação. No ensino fundamental 2, início das operações lógicas mais complexas, ainda vinculadas a exemplos concretos, mas já com maior capacidade de organizar relações categoriais. Então, a criança consegue, através dos objetos concretos, quadrados, retângulos, ela consegue vincular isso, consegue ter essa percepção, essa dimensão, e tem uma maior capacidade de organizar as relações e a categoria para Piaget. E ali no ensino médio, tem a consolidação do pensamento abstrato e formal. Os adolescentes conseguem trabalhar com hipóteses, propor soluções para problemas complexos e elaborar raciocínios dedutivos. É quando ele já está um pouco mais maduro e já consegue ter um pouco mais de compreensão. Ele já consegue, você colocar uma situação hipótese, ele consegue pensar, deduzir, ele consegue articular uma resposta para uma situação problema. Então, o Vygotsky, ele tem a linha de que a criança aprende e se desenvolve. Vamos falar um pouco sobre Vygotsky e a perspectiva sociocultural. Então, para Vygotsky, ele enfatiza que o desenvolvimento humano ocorre por meio da interação social e cultural. Então, as funções psicológicas superiores, como atenção voluntária, memória lógica e pensamento abstrato, são internalizadas na criança a partir de práticas sociais mediadas pela linguagem. A linguagem de quem? De um adulto mais experiente, Então, ele traz ali, o seu conceito central é a zona de desenvolvimento proximal. O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? Quando a criança ela já tem o conhecimento de algo, ela está na zona de desenvolvimento real. É aquilo que eu consigo fazer sem a ajuda, sem a mediação de um adulto mais experiente. A zona de desenvolvimento proximal é aquilo que entre eu consigo fazer e eu preciso de ajuda para chegar na zona de desenvolvimento potencial. E aí, essa fase é muito importante, porque é onde o mediador vai entrar com a sua experiência e vai trazer essa criança para ter essas experiências e esse conhecimento ser desenvolvido, Representa, então, a distância daquilo que a criança consegue fazer sozinha e o que é capaz de realizar com a ajuda de um adulto ou um par mais experiente. E aí, como que reconhecemos isso nas etapas escolares? No ensino fundamental 1, a criança tem uma dependência maior do apoio do professor ou colegas. A aprendizagem ocorre principalmente pela mediação. Então, ela necessita um pouco mais de ajuda, um pouco mais de compreensão e também de mediação, mas aí ela consegue desenvolver a partir desse desejo de ensinar. No ensino fundamental 2, é o início da internalização de estratégias. Ela tem um pouco mais de autonomia na resolução de problemas. Então, ela ainda precisa de um certo apoio, mas ela já consegue ser um pouco mais autônoma, ela já consegue resolver um problema sozinha, digamos assim, E no ensino médio, a capacidade de utilizar conscientemente ferramentas culturais, como a linguagem científica, conceitos abstratos e situações mais complexas. Então, ele já está um pouco mais desenvolvido, no uso dessas ferramentas e consegue fazer com que os conceitos abstratos e as situações mais complexas sejam resolvidos de uma maneira melhor. Para Vygotsky, a criança se desenvolve aprendendo. E aprendendo com quem? Com uma pessoa de referência, um mediador, que é um adulto mais experiente. Vamos falar um pouco agora sobre Henri Vallon e a teoria da afetividade. Vallon destacou
propor uma visão integrada no desenvolvimento humano, considerando a criança como uma totalidade composta por aspectos biológicos, cognitivos, emocionais e sociais. Diferente das teorias que separam inteligência e afetividade, Vallon defende que essas dimensões se alternam em predominância ao longo da infância. Ele identificou estágios de desenvolvimento, impulso emocional, sensório-motor e projetivo, personalismo categorial e adolescência. Cada estágio é marcado por rupturas e conflitos, considerando fundamentais para o avanço da personalidade. Então, para Vallon, a afetividade ela está intrinsecamente ligada à aprendizagem e ao desenvolvimento, mas no desenvolvimento, cada fase, cada etapa, existe um conflito, existe uma diferenciação, uma dificuldade para que elas se complementem e o desenvolvimento se realize. Vallon defende, então, essa alternância de predominância, e identifica o desenvolvimento impulsivo, emocional, sensório-motor ali na primeira infância, onde o bebê precisa do toque, onde o bebê se desenvolve ali, consegue a marcha, onde ele consegue uma certa autonomia, categorial, quando eles começam já a categorizar formas, já tem um entendimento maior sobre organização, sobre as categorias, enfim, consegue diferenciar as formas, consegue diferenciar números, o quantitativo, eles percebem essa diferença. E na adolescência, marcado por rupturas, aqueles conflitos entre identidade, em se colocar no mundo, o que eu sou, para onde que eu vou, quais são as tribos ou quais são os grupos que eu vou pertencer. E nisso temos um avanço da personalidade da criança. E aí, como que nós reconhecemos nas etapas escolares? No ensino fundamental 1, existe uma expressão emocional intensa, onde a criança tem grande necessidade da interação social e afetiva. Então, ela precisa interagir socialmente com os pares, com os colegas, com o professor, e afeto, ela aprende muito pelo afeto. No ensino fundamental 2, construção da identidade pessoal, busca por reconhecimento dos pares. Então, ela começa ali a se identificar, a ter a sua identidade, e para ela é muito importante que os pares reconheçam ela na sua integralidade, no seu desenvolvimento, de como que ela é. No ensino médio, conflitos identitários e sociais intensificados, exigindo mediação entre emoção e razão. Então, no ensino médio, a criança começa a buscar os grupos, o adolescente, os grupos, os pares, tem conflito de identidade, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer depois da escola, quem serei eu a partir dali. E aí necessita uma mediação, do professor, do cuidador, para conseguir com que esse adolescente encontre um meio termo entre emoção e razão, visto que na adolescência existe muito mais a emoção do que a razão. Isso nós vamos ver ali na neurociência um pouco mais para frente. E agora vamos falar sobre Erik Erikson e a teoria psicossocial. Erikson ampliou a psicanálise freudiana ao propor 8 estágios psicossociais do desenvolvimento, cada um caracterizado por um conflito central. No contexto escolar, destacam-se 3. Indústrias versus inferioridade, que é ali dos 6 aos 12 anos, onde a criança busca se sentir competente, busca experiências de sucesso, que fortaleçam a sua autoconfiança. Então, o que é que acontece? Quando ela tem êxito, isso fortalece a autoconfiança dela, para a identidade e desenvolvimento dela.
Quando ela não tem êxito na tarefa acadêmica ou numa tarefa que ela precisa desenvolver, pode ser um indício de ela se sentir fracassada. Então, é muito importante nessa fase enfatizar e trazer à criança o quanto ela pode crescer, mesmo ela errando. Trazer a ela que o erro não é a personalidade dela, não é ela. Então, se ela se aplicar mais, se ela se estudar mais, ela consegue se desenvolver e ter ali o fortalecimento da sua autoconfiança. Temos também a identidade versus confusão de papéis, que é dos 12 aos 18 anos. O adolescente constrói sua identidade, experimenta papéis sociais e projeta o seu futuro. O que acontece ali nessa fase, né? Onde a criança, o adolescente, ela sai da fase infantil para ir para a fase de adolescência, ela começa a experimentar outros papéis sociais, onde que ela vai se encaixar, quais são as suas vontades, ela busca se desenvolver através de uma ideologia, né? E aí ela tem esse conflito de confusão de papéis, de quem ela é no mundo, para onde que ela vai, né? E aí é importante essa experimentação dos papéis sociais, mas também é importante que ela tenha um direcionador, ela tenha um apoiador, que vai fazer com que essa fase seja mais facilitada. E aí nós temos também a intimidade versus o isolamento, né? Ali já chegando na fase adulta, de adolescente para a fase adulta, que é o início, né, dessa vida marcado por vínculos afetivos significativos. Então, já ali no ensino médio, os adolescentes já têm um vínculo maior formado com alguns pares, né? E isso é muito importante para a vida adulta dele, porque através desse vínculo afetivo, a criança, o adolescente, ele consegue se desenvolver um adulto mais centrado, com uma autoestima melhor. Ao contrário disso, se não tiver esse apoio ali, nessa fase da adolescência, ele tende muito a se isolar. Então, nós teremos adultos com dificuldades de interação social, com dificuldades de se expressar, e isso pode acarretar numa série de fatores, uma dificuldade de encontrar um emprego, de encontrar uma profissão, de uma relação afetiva. E aí é importante que nós pensamos nesses adolescentes e o ajudamos a vincular, ter um apoio afetivo para que ele seja um adulto mais saudável, se sinta mais confiante para enfrentar o mercado de trabalho e enfrentar as complicações e demandas da vida adulta. Como que reconhecemos então isso nas etapas escolares? No ensino infantil 1, temos a valorização do esforço e do orgulho em realizar tarefas e mostrar resultados. Então, se você passa uma tarefa para um aluno ali do ensino infantil 1, é muito importante que você valorize o esforço dele, né? Porque quando ele é valorizado no seu esforço, ele se sente orgulhoso de fazer aquela tarefa, de ter resultados, daquele resultado ser bom, porque ele vai ter uma nota boa, porque ele teve reconhecimento do esforço dele. No ensino fundamental 2, temos a comparação constante com os pares. Eles são mais sensíveis a críticas e ali é importante trazer uma roda de conversa, mostrar que cada um tem a sua particularidade, para que essa competição, essa comparação possa desenvolver algo positivo, uma coisa mais saudável, principalmente porque são mais sensíveis a críticas. Então, críticas podem fazer com que eles sejam mais retraídos, que eles não consigam se desenvolver de uma maneira mais saudável. No ensino médio, temos os questionamentos sobre valores, escolhas de vida e vocação. Nessa parte é importante que o mediador, o adulto mais experiente, né, consiga criar um vínculo com esse adolescente
e converse sobre valores, opções de escolhas de vida, estudos sobre vocação, testes vocacionais seriam bem interessantes para que ele se sinta mais seguro como adolescente, como indivíduo e como adulto. E eu espero ter contribuído para o seu crescimento acadêmico e até logo!